E foi uma história muito legal que ele conta que ele viu o rosto da filha, hoje é a filha, é a filha mais velha, né? Ele tem duas filhas, né? Ele, na verdade, tem 4 filhos, dois homens e 2 meninas, e aí ele falou que, tipo, ele viu o rosto da filha dele no rosto daquelas meninas, enquanto ele tava passando com um ônibus, e aquilo quebrou ele, assim. Então, quando ele volta para os Estados Unidos, e ele conversa com a Rachel e vai confirmando esse chamado, então fazem 10 anos hoje que eles se dedicaram a Shores of Grace. Assim, a Shores of Grace, ela nasceu, então, olhando para as garotas em situação de vulnerabilidade social e risco. E a gente... Só que foi em Curitiba, a nossa primeira base. A gente ficou 2 anos em Curitiba, 1 ano em Goiânia, e depois o resto do tempo a gente está aqui. Já fazem 8 anos aqui no Brasil. E quando o Nick chegou, ele começou a ver, na prática, quais eram os maiores pontos de vulnerabilidade, qual que era a maior necessidade, na verdade, né? Assim, da onde surgia tudo isso, né? Tipo, porque às vezes a gente olha para as garotas em situação de prostituição, que a gente nem fala prostituta, porque prostituta já é uma condição e a gente não crê que isso seja a condição da vida dela, mas uma escolha. E aí quando a gente olha para essas garotas, a gente fala assim, poxa, a gente não pode olhar para essas meninas já no resultado final, né? O que ela tá fazendo ali, né? Mas da onde tudo começou. E olhando para a raiz do problema, a gente começou a ver que muito, assim, vou te falar, 99,8%, vai, só 0,2% não nessa conta que eu vou te falar, mas assim, a maioria delas tinha sofrido abuso já na infância, sabe? Então, a gente começou a falar assim, poxa, mas tudo bem, então o abuso vem da infância, então vamos olhar então um pouco mais para as crianças. E até, não sei se você viu, mas o Nick postou ontem um vídeo falando sobre, ontem foi o dia, né, contra o abuso e exploração sexual infantil aqui no Brasil, e aí o Nick falou assim, olha, o Disque 100 é maravilhoso, ele funciona, né? O número que você liga para poder, né, poder denunciar o abuso. Mas ele falou assim, mas a gente tem que lembrar dos projetos e das formas com que a gente pode estar atuando para poder já tratar antes do problema acontecer, sabe? Então, porque isso é muito mais importante do que ligar, do que o número onde você liga. O número onde você liga realmente é importante, mas vamos tentar trabalhar para que nunca a gente precise ligar lá, sabe? E olhando para isso, o Nick falou assim, poxa, então vamos lá, as meninas são de comunidade. Então a gente precisa estar dentro das comunidades. Então o problema começa na infância, na questão da família. Então a gente precisa estar com as famílias e com as crianças da comunidade. E assim foi indo, sabe? Então assim, tudo que a gente faz hoje em Shores, a gente realmente visa esse cuidado, sabe? Esse tratamento, e não é nenhuma questão paliativa, mas é realmente de precaução, sabe? Para que nunca a gente possa ter, pelo menos nas nossas amizades, né, com as pessoas que a gente tem amizade, ouvir que houve isso dentro da casa dela. Então, foi assim que começou todos os projetos da Shores. Hoje a gente tem o projeto do Amor do Pai, que a gente fala que é esse projeto nas avenidas, né, junto com as meninas em situação de prostituição. Todo final do mês a gente tem um banquete, que a gente promove um banquete para elas, e a gente faz, realmente, a gente fecha um hotel muito bom aqui de Recife, e a gente fecha o buffet com eles com os melhores pratos, e aí o chefe vai lá e serve, tem uma equipe maravilhosa dentro desse hotel, que serve elas, fazem toda a decoração das mesas para elas. A gente sempre faz os mimos também, e a gente fala que é um dia que a gente se dedica especialmente para elas, para poder mostrar para elas, sabe, tipo, o cuidado do Deus Papai com elas, sabe? E aí, por conta desse banquete, muitos relacionamentos começam a surgir. Ai, que legal.
Shores of Grace, a gente tem muito assim, certo isso já pra gente, que assim, tudo que a gente faz à base do relacionamento. E isso é também um dos valores da Shores, mas é uma coisa que a gente acredita muito sobre. A gente entende que existe a urgência, que existe esse momento que, tipo, a gente tá vendo lá as meninas em prostituição, tá vendo as crianças sofrendo abuso, mas se não houver uma consistência também daquilo que você faz, assim, a probabilidade das pessoas estarem perto de você, ou de confiar em você, de verem você como um lugar de segurança, é muito baixo, sabe? Com as garotas em situação de prostituição, por exemplo, qualquer coisinha que aconteça, por exemplo, alguma das meninas se feriu, ou teve algum problema com elas nas avenidas, a primeira pessoa a ligar é para nós, sabe? Para alguém da nossa equipe. Olha, aconteceu tal coisa com a menina, ou aconteceu tal coisa comigo, eu preciso conversar, porque por mais que elas não vejam a gente ali no dia a dia delas, né? Porque a gente só vai uma vez por semana para as ruas, e com aquelas que a gente tem relacionamento, a gente vê elas toda semana. Então a gente sai para tomar café, a gente sai para tomar um açaí, sabe? Tipo, a gente tem realmente relacionamento. A gente vai na casa delas, conhece a família delas, sabe? E às vezes a gente conhece a família e elas apresentam a gente só como amigos, porque nem a família sabe o que realmente está acontecendo, sabe? Então, e para chegar a esse nível é porque existe muita confiança, sabe? Tem alguma pergunta sobre isso das meninas? Esse das meninas, quando elas saem das ruas, que elas tomam a decisão de sair dessa situação, quais que são os próximos passos depois disso, para acompanhá-las, para dar aí uma força para elas não voltarem mais? Sim, a gente fala duas coisas aqui em Shores, né? Que primeiro que a nossa doutrina é o amor, né? Então, por que cada ser humano, né? Então, a gente já teve diversos exemplos de meninas que saíram das ruas e a gente pôde ajudar, mas cada uma delas foi diferente. A gente tem uma casa que essas meninas podem ir se elas não estão em um lugar de segurança. E onde a gente tem uma psicóloga que dorme com elas, que acorda com elas, que está ali no dia a dia com elas, né? Mas a gente começou a ver que isso é uma coisa que realmente acontece bem pouco, porque geralmente elas têm a própria casa, elas têm a família delas lá esperando elas todo dia. Então a gente tem sim um acompanhamento psicológico com elas. A gente, como a gente pode, a gente tenta assim sempre, dependendo do caso, se é algo mais profundo, um acompanhamento psiquiátrico, se elas precisam, por exemplo, mas sempre olhando o ser humano de dentro para fora, não de fora para dentro, sabe? Porque muitas delas às vezes estão vestidas com as mesmas roupas. Muitos dos meninos, né? Porque a gente está falando só de garota, mas a gente também trabalha com meninos. Então, às vezes, muitos dos meninos estão ainda travestidos, né? Então, com seio, tá, cabelo longo, sobrancelha feita. Então, assim, o nosso tratamento é sempre de dentro para fora. Então, ver o que está dentro, conhecer mais da história deles, mas sempre nesse processo de andar junto. E aí, andando junto, a gente vai entendendo as necessidades. Se essa pessoa estava sendo financiada por uma outra pessoa, por um terceiro, para ela estar indo para as ruas para poder pagar um débito, por exemplo, de estar naquela casa. Então a gente fala, olha, pode sair, que a gente vai te dar suporte nisso. Legal. Aí outros não, outros estavam, por exemplo, eu tenho a minha família e eu quero sair, mas eu preciso dar outros passos. Então, a gente tenta, de alguma forma, ver qual que eram também alguns dons atrás daquela pessoa, sabe? Sendo cozinhar, ou organização e limpeza, alguma coisa que a gente possa estar direcionando ela também no mercado de trabalho, mas esse passo de levar ela para poder ser exposta novamente para a sociedade é um processo. A gente tem uma garota que trabalha aqui com a gente. Ela trabalha na
nossa cozinha. Ela era garota em situação de prostituição, mas ela decidiu não estar mais, e ela falou, olha, mas eu preciso de uma ajuda. E a gente falou assim, então, a gente, analisando qual que era a situação dela, a gente viu que daria para ela poder estar trabalhando com a gente. Uhum. Então hoje ela trabalha na cozinha, fazem 3 anos e meio já. Uau, que legal. E nesses 3 anos e meio, cara, hoje a restauração da vida pessoal dela, da família dela, muitas coisas dentro dela mudaram. Ela começou a estudar de novo. Hoje ela já está indo fazer estágio para poder trabalhar em salão de beleza e cabeleireiro, sabe? Uhum. Então ela tá até transicionando já de emprego, sabe? Então, assim, isso é um processo. Levou 3 anos e meio. Uhum. Então, assim, e a gente tá aqui para isso. A gente crê que tudo aquilo que é eterno pode demorar o tempo que for, mas vai ser eterno, sabe? Então, a gente não tá querendo... E até esses dias eu conversei com uma pessoa de um instituto bem famoso aqui, financiado por um banco, e o cara falou, olha, eu quero saber os números, né? Porque, na verdade, o sistema empresarial, o sistema do mundo de transformação é muito mais ligado a números do que ligado à cura, por exemplo, sabe? E a gente falou assim, olha, se eu for te falar, a gente conhece mais de 100 meninas nas ruas, a gente tem relacionamento próximo com essas 100, talvez, sabe? Mas, se eu for te colocar o número de quantas meninas saíram das ruas e quantas estão transformadas, é muito pouco. Só que, por exemplo, todo o testemunho que eu tenho das meninas que resolveram sair são testemunhos transformadores. Assim, tipo, a gente tem uma que acabou de casar e tá já acho que no segundo ano, talvez, 3º ano de direito. Nossa, ela se mudou para São Paulo, conheceu um cara bem legal, casou com ele, agora tá terminando a faculdade, sabe? Então, assim, mas é uma que realmente foi transformada, sabe? Igual essa que trabalha aqui com a gente. Mas é uma que foi muito transformada. Então, assim, a gente olha muito mais com esse olhar, sabe? Tipo, a gente vai parar por do que a gente pensar em grande escala e sem a qualidade de transformação eterna, sabe? A gente tem um trabalho, por exemplo, no sertão. No sertão, você não pode chegar lá e falar assim, ó, ei, abusar o seu filho é errado. Colocar a sua filha em prostituição é errado. Você não pode fazer isso. Porque a partir dali você está fechando uma porta, porque ali se trata de um contexto cultural. É uma cultura ruim, sim, mas ainda é um contexto cultural do que está acontecendo. Então, por exemplo, ali o avô abusava do filho, o filho abusa do neto, o neto vai abusar do filho dele, sabe? E isso vai passar de cultura, tipo, vai passar de geração em geração uma cultura de abuso. Então, como fazer isso? A gente chegou, por exemplo, lá em Poço do Boi, que é no interior aqui no sertão de Pernambuco, né? A gente chegou lá, é uma vila, é um vilarejo, e chegamos lá só assim, a gente vai ter nesse lugar, nessa base, momentos com as crianças. Então, depois que você voltar da escola, pode vir para cá que a gente vai fazer brincadeiras, a gente vai ensinar a fazer artesanato, a gente vai ensinar a fazer coisas legais. E aí as crianças começaram a ir para ir jogar bola, para fazer artesanato, para brincar. E os pais começaram a ver que os filhos estavam indo para esse lugar e estavam voltando muito felizes e até muito mais educados. Porque lá a gente fala assim, olha, tem que respeitar papai e mamãe, tem, sabe, essas coisas assim, de princípio, assim, sabe? E as crianças começaram a voltar transformadas. As crianças que eram mega rebeldes começaram, tipo, a ser um amor de criança dentro de casa. Uau! Assim. E aí os pais, e assim, sertão, cara, eu não conheço muito sobre o Oriente Médio, mas assim, eu acho que mais ou menos assim, mas é assim, olha, a gente não tem nada dentro de casa, mas se eu te chamar pra comer aqui é porque realmente eu gosto de você e eu quero você na minha casa, sabe? E eles começaram a chamar os missionários para ir comerem dentro da casa deles. Então os missionários começaram
começaram a ir e começaram, tipo, a falar o que eles estavam lá e porque eles estavam lá, e eles começaram a criar esse relacionamento com as famílias, até que as famílias começaram a ser conscientizadas do que era errado. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, um crescimento gigante de famílias dentro desse projeto e uma diminuição radical da exploração e do abuso dentro desse vilarejo. Que demais. Então, por exemplo, nesse vilarejo tinha pais que davam a criança por R$10 para um caminhoneiro, para ele levar a criança até São Paulo e voltar com a criança, abusando dela por R$10, sabe? Então, assim, eu tô te falando de Pernambuco até São Paulo, pelo menos aí 5 dias de caminhão, sabe? Nossa. E por R$10, sabe? Então, assim, essas coisas aconteciam lá, já não acontecem mais. Então, hoje a gente conseguiu comprar um terreno, onde esse terreno é um dos únicos lugares que passa água debaixo do terreno. Nossa. E a gente está acabando naquele vilarejo. Naquele vilarejo a gente está acabando com a máfia da água aqui do sertão. Então, tipo, para aquele vilarejo a gente já não vai mais precisar ficar comprando água para poder alimentar as casas. As próprias famílias podem ir lá e serem abençoadas pelo aquilo que Deus mesmo deu para elas, sabe? Então, e diferente de outras passagens de água que tem lá em volta, a nossa passagem de água, o nosso lençol ali, é o único que não está contaminado pelo sal. Então é água potável mesmo, sabe? Você pode beber daquela água, sabe? Você pode usar aquela água. Então isso é avivamento, sabe? Isso é o que a gente cita como transformação, sabe? E sobre prevenção, a gente acredita nisso, sabe? Então, por exemplo, não era só chegar pro pai daquela menina e falar assim: ei, mano, é errado isso aí. Não, mas é mostrar para ele que ela também pode ser feliz de uma outra forma, que ele pode alimentar a família dele de uma outra forma. Então, os pais começaram a andar mais próximos do projeto, sabe? Aqui na comunidade também. Na comunidade a gente tinha, inclusive dentro, não sei se eu falei sobre isso, mas a gente tem uma casa de acolhimento. E a gente tinha crianças dentro dessa casa de acolhimento que os pais andavam próximos da gente. E a gente achava isso muito estranho. Tipo, não, isso tem que mudar, esses pais têm que ser transformados e essas crianças têm que voltar a morar com eles. E hoje, por exemplo, a gente tem mães que foram transformadas de uma forma que elas não deixavam as filhas irem para a escola, porque ela achava que não era o lugar para elas estarem. E hoje, até a mãe voltou a estudar. Nossa, sensacional. Sabe? Então, e é a maior apoiadora das filhas, sabe? Então, assim, isso é um trabalho de prevenção, sabe? Onde não só você conscientiza, mas você ajuda na transformação, sabe? A gente não pode condicionar nenhuma criança a respeito da fé, mas elas mesmas são conduzidas pela vontade própria delas de estarem mais próximos daquilo que está transformando da própria casa, sabe? Então hoje a gente tem lá 23 crianças, a gente tem hoje 4 bebês, né, que a gente recebe bebês também de 0, né? E meninos, a gente só trabalha com meninos de 0 a 2 anos, porque a gente entende também esse respeito que a menina, que a mulher precisa ter para poder ter espaço para transformação. Porque muitas delas moravam em abrigos que elas estavam junto com meninos e elas eram abusadas pelos meninos dentro da casa de acolhimento, sabe? Meu Deus, que horror. Então a gente tem esse cuidado também, sabe? A gente tem psicólogos trabalhando lá dentro, a gente tem uma equipe gigante lá dentro trabalhando. E é um ministério ainda da Shores of Grace, mas também é uma instituição. Então, como instituição, a gente tem todas as nossas
regras e modos de trabalhar da lei também, né? Qual que é a importância de vocês de associar Shores of Grace com outros projetos também que queiram ajudar ou que possam ser ajudados por vocês também? Essa é a importância das conexões. Qual que é para vocês a importância das conexões, de conectar pessoas a vocês? Olha, isso é uma pergunta que eu acho que tentar assim, ó, te falar assim, tipo, os campos estão prontos, sabe? Uhum. Então, o que a gente mais sente necessidade no campo é mais do que finanças, porque muitas vezes as pessoas falam sobre finanças, mas a maior necessidade hoje da gente são pessoas, sabe? E o que eu acho interessante, por exemplo, quando a gente acaba conhecendo novos projetos, a gente acaba criando esse vínculo de relacionamento com os projetos. Algumas são pessoas que podem dar um suporte pra gente, tanto de todos os tipos possíveis de suporte, não só financeiro, sabe? Mas suporte tipo de andar juntos, de relacionamento mesmo, sabe? E é muito louco assim, a forma como funciona quando você tem pessoas que entendem o mesmo propósito e por mais que elas não fazem parte do mesmo projeto, mas elas têm vontade de se ajudar, sabe? Tipo, vontade de estarem juntas, de se conectarem, de dar suporte de relacionamento, dar suporte de amizade às vezes, sabe? E muitas vezes compartilha um contato, compartilha um link de uma notícia, sabe? Uma coisa assim. E como é lindo, assim, sabe? Você vê essas conexões acontecendo, porque pessoas decidiram andar juntas, sabe? Não sei se eu sou muito apaixonado pela palavra relacionamento, mas eu acho que isso tem tudo a ver com relacionamento, sabe? Tipo, de verdade, assim, quando os projetos, eles vão muito além do nome do projeto deles para poder fazer muito mais pelas pessoas, sabe? Porque isso não é sobre nós, sabe? Tipo, eu vou fazer alguma coisinha aqui, ali no mundo e eu vou morrer e, cara, pessoas que foram impactadas pela minha vida vão continuar fazendo, sabe? Mas é muito lindo quando isso acontece, quando empresas, parceiras olham para aquelas meninas e não veem só números, sabe? Mas vê realmente potencial de transformação, sabe? Resumindo, é isso.